Foi através dos dados e de análise de dados que eu aprendi uma coisa, uma das lições mais importantes, que talvez um dos principais insights aqui dessa aula, que é quem tem dados, quem tem informações, tem normalmente o poder dentro da sala. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisão baseada em dados, beleza? Para a gente falar sobre esse assunto, primeiro vamos definir o que é uma tomada de decisão, né? Na verdade, o que é uma decisão, né? A decisão baseada em dados, normalmente ela com certeza é fundamentada em informações quantitativas e qualitativas, né? E isso é imprescindível que seja coletado e analisado. Ou seja, não adianta eu ter uma informação quantitativa e qualitativa ali espalhada, mas se eu não coletar isso, certo? Então esse papel está aqui, mas se eu não pegar o papel para olhar, principalmente se eu não analisar, porque eu posso estar olhando para o papel, mas não está lendo, de nada serve. Para que a gente faz isso? Porque a gente busca utilizar os dados mais relevantes e mais confiáveis que a gente tem para poder embasar as nossas escolhas e minimizar o impacto das opiniões subjetivas ou das intuições. A famosa bola de cristal, quando ela para de funcionar. Beleza? Bom, o processo de decisão, ele passa por 7 etapas, de qualquer tipo de decisão. Não importa se ela é baseada em dados ou não. Mas tem um diferencial que eu vou mostrar para vocês nos próximos minutos aqui, tá? Essas 7 etapas, elas consistem de identificação do problema, coleta de informações, análise e avaliação, geração de alternativas, tomada de decisão de fato, a implementação do que foi decidido e a avaliação e o acompanhamento. E aí agora a gente vai lá para o nosso Power BI e fala, legal, mas como que eu faço isso? Como que eu começo essa conversa dentro da minha empresa, dentro do meu negócio? O que eu levo de indicador para dentro do meu negócio? Né? Bom, primeiro, vamos pensar aqui num business em termos de desempenho, de progresso e de impacto. O primeiro passo é a gente compreender os principais objetivos do negócio ou do problema a ser resolvido. Tá? Então imagina que nós estamos agora numa indústria de peças para carro, por exemplo, onde o objetivo principal desse negócio seria o quê? Seria maximizar os lucros. Bom, se a gente quer maximizar os lucros ali, o próximo passo é entender quais são as áreas-chave do negócio, que atuam diretamente nessa maximização de lucros. Bom, se a gente falou que a gente é uma indústria, a capacidade de produção, ou seja, a própria indústria, né, em si, é uma das principais áreas de negócio. Uma outra área de negócio que a gente poderia considerar também para esse exemplo seria a nossa área de supply, nossa área de PCP. Né? Por que isso? Porque um bom planejamento de compra e produção, né, junto com uma geração de eficiência fabril, é um dos fatores que pode mexer no nosso bottom line. Outras coisas podem mexer nisso, claro, como a gente está falando de lucro, quanto mais vender, mais lucro tem e tudo mais, mas aqui vamos pensar sobre a ótica do industrial e pensando principalmente na questão da eficiência de máquinas, tá? Então, como eu estava comentando agora, se a gente definir isso, um dos critérios de sucesso para que a gente melhore esse KPI é o quê? A nossa eficiência, certo? Ou seja, quanto mais eu produzir, menos tempo minha máquina fica parada, mais eu otimizo meus turnos e, portanto, eu consigo maximizar minha produção, ficando menos tempo parado no contexto geral, tá? E aí, por fim, a gente precisa também considerar a relevância e a capacidade de mensuração daqueles KPIs e das métricas que a gente está definindo. Ou seja, esse indicador de eficiência, ele é relevante para o meu negócio? Ele é extremamente relevante para o meu negócio. Eu consigo mensurar? Sim, normalmente você consegue mensurar a eficiência. Normalmente ela vai estar em dados cruzando o seu planejamento com seus dados reais de produção que estão ali dentro dos seus sistemas, do seu ERP, ou usando a IoT, enfim. E por fim, a gente precisa estabelecer quais são as nossas metas, quais são os nossos benchmarks, ou seja, legal, consigo medir a minha eficiência, mas quanto que eu quero buscar de eficiência? Isso tudo depende muito, pessoal, do plano. Qual é o plano?
né? Então, se eu quero ter um bottom line de X, qual é a eficiência que eu preciso ter para chegar nisso? E aí onde os dados começam a entrar e nos ajudar mais ainda, não só na tomada de decisão, mas também no planejamento, tá? E aí, por fim, a gente precisa também decidir quais são as origens dos dados. Normalmente não, na verdade nós só temos duas origens. O dado ele é interno ou o dado ele é externo. Um dado interno normalmente vem de fontes que estão no nosso controle, ou seja, que a gente possui, está dentro de casa, e elas estão ligadas às principais atividades da operação do nosso negócio. Ou seja, como no nosso exemplo anterior, se a gente falar de dados de eficiência, essas fontes normalmente elas são as máquinas, elas são o planejamento, elas são a produção real, elas são os turnos trabalhados, tudo isso está ali dentro de casa. Agora, quando a gente fala de dados externos, aí são fontes que vêm de fora da empresa. Normalmente a gente utiliza isso para complementar as informações internas. Então lembra lá no nosso exemplo da viagem? Bom, essa uma informação, um dado externo que a gente utilizou naquele exemplo, que não está no nosso controle, foi o quê? A meteorologia, certo? Eu não consigo controlar se vai chover ou se vai fazer sol, eu consigo acompanhar, eu consigo monitorar, e normalmente não sou eu que mensuro isso. Existem empresas, porque seria muito caro a gente mensurar a, a meteorologia, existem empresas que já fazem isso, né?